Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, especificamente de gramática. Para quem não me conhece, eu me chamo Milena Marães e sou professora de língua portuguesa. Nesta aula, a qual você terá comigo, eu trarei dicas para você, principalmente você aí que é vestibulando e fará os vestibulares que ocorrem pelo Brasil. Mas antes disso, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, você pode ver todas as informações aí. Não se esqueça também de tirar daqui a pouco uma selfie e colocar a nossa hashtag que também está aqui. Agora vamos à nossa aula 1. Afinal, é a aula de língua portuguesa, como eu havia dito, especificamente gramática, com o título Eu predomino, tu predominas. E o nosso objeto de conhecimento é funções da linguagem. Então, nesta aula, você terá todas as dicas, todas as orientações e conteúdo voltado para funções da linguagem. Vamos então, primeiramente, à nossa dúvida? Então, eu quero que vocês imaginem uma situação junto comigo. Imagine que existe uma pessoa aqui ao meu lado. Olha só, a pessoa ao meu lado. E aí eu quero que você pense: quais situações, quais ideias você utilizaria para convencer a pessoa com a qual você está conversando ali? Então, pode colocar aí a pessoa ao meu lado. E aí eu quero que você imagine: eu estou conversando com a pessoa e tal. Que estratégias, que ideias a professora Milena pode utilizar para convencer a pessoa a, por exemplo, concordar comigo, a fazer aquilo que eu estou querendo? Eu quero que você pense nas estratégias, nas ideias, e aí pode pensar e falar: poxa, essa ideia seria bacana, essa ideia também seria bacana. Isso será importante agora para o nosso tirar dúvida. Vamos a ele? Então, depois da pergunta que eu fiz a você aí, com certeza você pensou em situações que podem ser utilizadas para convencer uma pessoa. Eu acredito que a primeira delas são as justificativas. Você dizer o porquê é uma situação para convencer alguém. A segunda situação são histórias. Você contar uma história com certeza ajuda na hora do convencimento. A terceira situação são as experiências, né? Você contar, por exemplo, uma experiência pode ajudar na hora de convencer uma pessoa. E por último, nós temos as expressões não verbais. Se eu, por exemplo, nem preciso falar, se eu falo assim, na verdade, se eu faço assim, a minha expressão já dá a ideia de que eu quero silêncio, estou pedindo silêncio. Então, são situações aí que estão me ajudando a convencer alguém. Perceba que eu tenho um objetivo. O objetivo é convencer uma pessoa. Portanto, eu tenho uma função da linguagem aí predominando, que é a função chamada aí de conativa ou de apelativa. Veja, a depender do meu objetivo ali na minha comunicação, eu vou ter uma função da linguagem trabalhando. Sabendo dessas informações, nós vamos verificar agora as nossas funções da linguagem. E aí nós temos a primeira função, que é a função referencial. Depois nós temos a função poética, nós temos a função metalinguística, nós temos a função conativa, nós temos a função emotiva e nós temos a função fática. Essas são as funções que trabalham na nossa comunicação. E aí nós temos, como vimos aí, a emotiva. Vamos a ela. A emotiva vai trabalhar com o que afinal, professora? A emotiva vai trabalhar com o meu eu. Ela tem o objetivo de transmitir subjetividade, emoções e opiniões do autor. Para isso, usa pronomes de primeira pessoa, eu, nós, ok? Bem como as conjugações verbais. Acho, penso, tudo em primeira pessoa. Pode ser do singular ou pode ser do plural. E aí nós temos a função emotiva, com predominância no emissor, ou seja, aquele que fala. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Perceba que eu tenho o pronome de primeira pessoa,
as conjugações verbais estão em primeira pessoa, então é a função emotiva aí trabalhando dentro dessa comunicação, já que meu objetivo é falar de mim, falar do meu eu. Aí nós temos a próxima função, que é a função conativa ou apelativa. Ela tem como objetivo o quê? Influenciar o leitor. Ou seja, eu quero fazer com que você concorde comigo ou tenha a mesma opinião que eu, por exemplo. Para isso, usa pronomes de segunda pessoa, seja do singular, seja do plural, bem como as conjugações verbais. Então, eu falo você, tu, ok? Ou uso as formas verbais no modo imperativo, faça, venda, crie. E aí nós temos a função conativa focada no receptor. E aí nós temos um exemplo que diz assim, faça também você parte desta ação. Perceba que eu estou falando diretamente com o leitor. Então, eu estou tentando convencer você a fazer esta ação. E aí nós temos a próxima função, que é a função referencial. E o objetivo dela é focar o conteúdo. Eu não quero falar de mim, eu não quero convencer você, eu quero apenas focar o conteúdo, explicar o conteúdo. É por isso que nós temos a função referencial focada em quê, professora? Afinal, nós temos a função referencial focada totalmente no contexto ou no referente, que é justamente o conteúdo. E aí nós temos também quais outras funções, professora? A próxima função é a função metalinguística. E o objetivo da função metalinguística é dizer o quê? Referir a si mesma. Para isso, usa a metalinguagem. Lembrando que a metalinguagem é a língua usando a própria língua. Tá? Então, quando eu faço, por exemplo, uma pesquisa no dicionário, eu tenho uma metalinguagem, porque é a língua portuguesa falando da língua portuguesa. Por isso que a função metalinguística é focada em quê, professora? No código, porque afinal o código são os meios que eu utilizo para produzir uma comunicação. E aí eu quero mostrar um exemplo para vocês, que é justamente a aula de língua portuguesa, é totalmente função metalinguística. Eu tenho aí a minha própria pessoa, não é? Falando de língua portuguesa. Veja, eu estou utilizando a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa. Portanto, eu tenho uma função metalinguística, eu tenho a metalinguagem. A mesma coisa seria se eu trabalhasse um poema, e aí o poema estaria falando do próprio poema ou da construção de um poema. Eu tenho a função metalinguística aí. Diante disso, eu tenho a próxima função, que é a função poética. Veja o que diz aí. É a função que tem como objetivo pensar como a mensagem está sendo transmitida. Para isso, faz o quê? Usa sentido conotativo, figuras de linguagem, etc. Então, na função poética, eu tenho qual foco? A mensagem. Eu tenho que tornar a mensagem criativa, idealizada. Então, para isso, eu vou usar o quê? O sentido conotativo. Eu posso colocar, por exemplo, em um anúncio publicitário, dizendo assim, traga o seu cão e ele vai virar um gato. Veja, eu estou trabalhando o sentido aí conotativo e a figura de linguagem chamada metáfora, porque eu estou fazendo uma comparação entre o cão e o gato. Então, para tornar a coisa criativa, a mensagem criativa, eu preciso usar o sentido conotativo, que é o sentido não real, e figuras de linguagem, como metáfora, comparação, etc. E aí nós temos um exemplo da função poética, que diz assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Perceba que parece até um texto complexo, mas não é. Mas ao fazer isso, eu estou o quê? Brincando com as palavras, dizendo que o amor é fogo, justamente para te dar uma sensação de quê? De ardência, não é? E aí ele fala que amor é fogo que arde sem se ver. Como que uma coisa pode arder e eu não vejo? Olha o jogo de palavras acontecendo. É ferida que dói e não se sente. Como assim é uma ferida que dói e eu não sinto? Aí nós temos a figura de linguagem chamada paradoxo, né? Que é uma contradição sem lógica. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, perceba que eu tenho aí o sentido conotativo, que é o sentido não real, e eu tenho as figuras de linguagem sendo trabalhadas também. E aí nós temos outra função, que é a função fática. E essa função tem como objetivo manter o quê?
a comunicação, o laço comunicativo entre o emissor e o receptor. Então, a função fática tem como foco, tem como objetivo o quê? O canal de comunicação. Professora, eu não estou entendendo como isso funciona. Quando você, por exemplo, quer deixar, na verdade, não quer deixar uma pessoa no vácuo lá no WhatsApp, você faz o quê? Na hora que termina a conversa, você curte a mensagem da pessoa, você manda um legalzinho. Então, perceba, a função fática trabalha justamente isso. Essa questão aí de não deixar um vácuo, de mostrar que você está tendo ali, né, uma importância, na verdade, mostrar que aquela conversa, apesar de ter acabado, tem uma importância. E aí eu trouxe um exemplo, tá bom? Dessa função fática. A pessoa manda aí uma mensagem, ó, eu quero que você leve aí, né, o meu carregador, tá bom? Essa foi a mensagem que eu escrevi. Mas perceba que ela mandou uma imagem. E em seguida eu mandei aí, no caso, né, uma carinha rindo. E claro que depois dessa carinha rindo, eu, por exemplo, poderia curtir essa carinha. Justamente para dizer, olha, você mandou a mensagem, mas não vou te deixar no vácuo, eu quero manter o contato contigo, eu quero te mostrar que você não ficou sem importância. Então eu vou lá e curto a mensagem. Quando você, por exemplo, atende o telefone e você diz alô, isso quer dizer que você está dando importância à comunicação. Talvez você nem queira falar com a pessoa, mas você está tentando ali manter um contato, dizendo que a pessoa não está sozinha, não está no vácuo. Então, nós vimos aí as 6 funções da linguagem e quais são os objetivos de cada uma, qual é o foco, na verdade, de cada uma. A depender do meu objetivo, eu tenho uma função da linguagem. Ou seja, quando eu tenho uma intenção comunicativa, eu vou ter uma função da linguagem. Tá bom? Então, vocês viram aí as 6, e essas 6 sempre caem nos vestibulares. E, geralmente, elas caem dentro de textos, de uma interpretação, de uma compreensão textual. E aí você precisa identificar qual é a finalidade daquele texto, qual é a finalidade que o escritor quis ao utilizar determinada função da linguagem. Então, depois que vocês aprenderam aí as 6 funções da linguagem, estão preparados para fazer, por exemplo, um vestibular, nós vamos agora ao nosso checklist do conteúdo. Vamos lá? Então, nós agora estamos no nosso checklist do conteúdo e nós estudamos o quê? Primeiramente, que a depender da minha comunicação, na verdade, do objetivo da minha comunicação, eu vou ter uma função da linguagem. Então, por isso que está dizendo aí, ó, funções da linguagem servem para pensar a minha comunicação e atingir o meu objetivo. Se eu quero, por exemplo, convencer alguém, eu vou utilizar recursos, por exemplo, da função conativa ou também chamada de apelativa para atingir o meu objetivo. Ah, eu quero dar a minha opinião, eu quero falar das minhas emoções, eu quero falar o que eu penso. Então, eu vou utilizar recursos ali para atingir o meu objetivo. Portanto, eu vou estar utilizando a função da linguagem chamada emotiva ou expressiva. Lembrando que as funções da linguagem são quantas? 6. E aí nós temos a emotiva, inclusive acabei de falar sobre ela. Nós temos a poética, lembrando que a poética, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais, ela tem como objetivo tornar o texto criativo. Nós temos também a função referencial, que vai focar totalmente o conteúdo, o referente, o contexto. Nós temos a função fática, essa é um pouco mais difícil de entender, mas é só para dizer que a função fática é justamente para não deixar um vácuo na minha comunicação, é testar o canal, é testar a fim de saber se o outro recebeu a mensagem, se entendeu a mensagem, se ele está ali em contato comigo. Nós também temos a função conativa, falei também sobre ela no início aqui, dizendo, para convencer alguém, né, eu vou utilizar recursos que trabalhem a função conativa. E nós temos a função metalinguística, que é a própria língua falando de si mesma. Então, nessa aula, por exemplo, eu estou utilizando a função metalinguística, porque eu estou usando o idioma português para falar de português. Mas poderia ser o poema falando da construção de um próprio poema, ou uma música falando da construção de uma própria música. E aí eu quero que vocês fiquem focados nas seguintes situações. Vamos lá. A emotiva vai trabalhar com o emissor, focado no emissor, aquele que fala, beleza? A função poética vai trabalhar a mensagem, lembrando que para trabalhar a mensagem eu tenho que deixá-la criativa. Esse é o principal objetivo da função poética, tornar a minha mensagem criativa.
E aí nós temos a função referencial, que vai se preocupar com o contexto, com o conteúdo, com o referente. Então, por exemplo, a notícia, geralmente não, na maioria das vezes trabalha com o quê? Com a função referencial, porque o foco ali é falar do conteúdo. Claro que em alguns momentos ela vai usar a função conativa, tá bom? Nós também temos aí a função fática, que vai trabalhar o canal. Eu só vou testar ali se realmente o canal está funcionando, se a pessoa do outro lado está me entendendo. E aí nós temos a função conativa, que tem o intuito de convencer o leitor, né? Nós já falamos sobre isso várias vezes. E nós temos a função metalinguística, que está preocupada com o código, ou seja, o código é tudo aquilo que produz comunicação que faz sentido para quem está lendo o meu texto, para quem está ouvindo. E é por isso que eu costumo dizer que é a língua falando da própria língua. Então, essas são as 6 funções da linguagem e esses são os 6 objetivos que cada função da linguagem tem aí. Agora que você sabe dessas informações, eu quero deixar algumas dicas para vocês. Vamos a elas? Então, chegou o momento mais aguardado, que é o momento da dica. Aqui eu vou deixar 2 dicas para vocês, a fim de que vocês possam se lembrar na hora do vestibular. E são dicas essenciais, porque se você se lembrar dessas dicas, você com certeza vai acertar todas as questões que estiverem ali trabalhando com as funções da linguagem. E a nossa primeira dica vamos a ela. Justamente um mnemônico com a frase "faça pré-vestibular comigo". Então, você precisa decorar esta frase justamente para se lembrar das 6 funções da linguagem. Então, quando eu falo faça, nós temos a letra F, e a letra F está representando a função fática. Daqui a pouco eu vou dizer outra vez com que a função fática trabalha. Continuando, faça pré. Quando eu digo pré, eu estou trabalhando com 3 funções da linguagem. A primeira é a poética, porque a letra P está representando a função poética. Eu também estou trabalhando com a função referencial, porque a letra R, está trabalhando, indicando, na verdade, a função referencial. E aí eu tenho o ezinho que está representando a função emotiva. Então, só ao dizer faça pré, eu estou trabalhando aí com 4 funções da linguagem: fática, poética, referencial e emotiva. E aí eu continuo, faça pré-vestibular comigo. Quando eu digo a palavra comigo, eu estou trabalhando com 2 funções da linguagem. Aqui, a primeira, que é representada pela letra C, é a função conativa, e a letra M é a representação da função metalinguística. Então, ao dizer esse mnemônico, faça pré-vestibular comigo, eu estou trabalhando com as 6 funções da linguagem. Só lembrando, letra F representando a função fática, letra P representando a função poética, letra R fazendo referência à função referencial, a letra E, a função emotiva, a letra C, a função conativa e a letra M, a função metalinguística. E agora, eu tenho outra dica para você. A nossa próxima dica é justamente para você relembrar com que cada função trabalha. Você não pode se esquecer desses elementos, porque quando a banca perguntar, a função poética está sendo trabalhada nesse texto, qual é o principal objetivo da função poética, por exemplo? Aí você já sabe, daqui a pouco eu vou dizer, que é a criação da mensagem. Então, nós temos aí a nossa primeira função, que é a função emotiva. Não pode se esquecer que a função emotiva vai trabalhar com o emissor, ou seja, aquele que fala. Não pode se esquecer disso. E aí nós temos a segunda função, que é a função poética. Olha aí, acabei de falar a respeito da função poética, que vai trabalhar com o quê? Com a criação da mensagem, deixar a mensagem criativa. E lembrando que ela vai trabalhar com sentido conotativo, figuras de linguagem e assim por diante. Depois nós temos a função referencial, que vai trabalhar com o quê? Com o contexto, com o conteúdo. O foco da função referencial é esse. E lembrando que sempre ela vai apresentar uma formalidade ali no texto, tá bom? E vai usar pronomes, verbos em terceira pessoa. E aí nós temos a função fática, que vai trabalhar com o canal, testar o canal, a fim de saber se o outro está realmente em contato comigo, está me entendendo. E aí nós temos a função conativa, que vai trabalhar com o receptor,
E, por fim, nós temos a função metalinguística, que vai trabalhar com o código. Lembrando que o código é o conjunto de situações ali, de elementos que fazem com que uma mensagem seja mensagem e que ela tenha sentido, tá bom? Então, só é lembrar que essas 6 funções da linguagem fazem referência a cada um desses elementos aí. Se você souber isso, com certeza vai acertar a questão ali na prova. E agora, para nós fecharmos este momento de fato, vamos às nossas considerações finais? Estão aí as nossas redes sociais e não se esqueça também de colocar a hashtag Projeto Conquistar Seduc AM. Então eu quero agradecer por terem assistido a esta aula. Eu fico por aqui, um abraço, tchau!